Muito bem-vindo ao nosso culto. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora e conhecendo talvez a nossa igreja, você que está nos visitando, ou você também que faz parte dessa igreja, dessa comunidade. Estamos remotamente reunidos, cada um de nós na sua própria casa, mas esperamos que o nosso vínculo, aquilo que nos une, esteja cada vez mais forte. E o que nos une é o fato de seguirmos o mesmo Deus, sermos redimidos pelo mesmo Salvador Jesus e sermos habitados e transformados a cada dia pelo mesmo Espírito. Que Deus possa nos abençoar. Que nesse primeiro momento aí, você possa até dar um alô, uma boa noite para aqueles que estão ao vivo aí no chat, e que você possa também ver se você está inscrito no canal, compartilhar esse link para que outras pessoas também estejam tendo acesso a esse conteúdo. Porque nós cremos que Deus age por meio da sua palavra, Deus habita no meio dos louvores, e quando nós oramos, Ele ouve a nossa oração. Então aquilo que nós fazemos aqui, orar, cantar ao Senhor, louvar, expressar a nossa gratidão, o nosso louvor a Ele, ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, tudo isso transforma a nossa vida. Isso não nos deixa iguais. Por isso nós oramos e pedimos que você coloque-se diante de Deus agora. Coloque-se diante do Senhor, para cultuá-lo, para adorar o Senhor junto com quem estiver perto de você. Ou se você estiver só, saiba que nós estamos unidos nesses laços do nosso Salvador e juntos nós vamos louvar o Senhor. Juntos nós iremos cultuar. Eu quero então chamar você a ler comigo o texto que nos convoca a estar na presença do Senhor. Nós vamos ler para isso Efésios capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 a 10. Um trecho da carta de Paulo aos Efésios que traz tanta riqueza, tanta verdade a respeito da riqueza da salvação em Cristo. E eu convido você a ler comigo, acompanhar a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 a 10, palavra de Deus. Nós lemos assim, verso 1, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, palavra do Senhor. Eu quero orar com você e que esse despertar da graça de Deus aconteça nas nossas vidas.
que nós possamos a cada dia ficarmos maravilhados com a obra salvadora de Jesus nas nossas vidas, com a obra redentora, com a obra transformadora, que nós não somos dignos, que nós não merecemos, mas que nos alcança pela sua graça. Que coisa maravilhosa! Nós somos amados por Deus, estávamos mortos e fomos redimidos, e estamos agora vivos e recebemos a vida dele na nossa vida. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho, é que Deus, por seu grande amor, nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões. Somos salvos pela graça de Deus, somos transformados pela graça de Deus para andarmos numa vida nova, numa vida diferente que Deus preparou de antemão para que a gente andasse nela. Que a gente possa ficar sempre, sempre maravilhado e mergulharmos nessa graça que nos alcança. Eu quero orar com você nesse momento e que a gente possa engrandecer ao Senhor juntos. Pai, nós oramos ao Senhor e exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Jesus, que é cheio de graça, que é cheio de bondade, cheio de amor, de misericórdia para conosco, um amor que é transformador, que é redentor, que nos compra, que nos resgata, que nos livra do pecado, que nos livra de nós mesmos, dos nossos desejos fora de ordem, dos nossos caminhos maus que andávamos antes de sermos resgatados pelo Teu amor. Que esse amor continue fazendo mudanças diárias no nosso coração, que esse processo de transformação, de santificação pelo Espírito Santo aconteça diariamente nas nossas vidas. Nós estamos aqui como parte desse processo. Estamos reunidos nesse momento, estamos conectados nesse momento para ouvir a Tua voz, para bendizer o Teu nome, para fazer parte como igreja do Senhor, do corpo de Cristo, para estarmos reunidos uns aos outros, mesmo que seja nesse momento de maneira remota. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor haja nas nossas vidas, que o Senhor comunique a Tua graça para nós a cada dia, especialmente nesses tempos duros que estamos vivendo. Que a Tua graça nos alcance e nos transforme. É a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém. Som. Amém. Chegamos em nosso momento de louvor, em que através das músicas nós podemos adorar, fazer súplicas, orar ao Senhor. E gostaria, junto com os irmãos, de ler o Salmo 107, verso 1 a 3, que diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Amém. Vamos louvar agora nosso louvor. Tua voz e te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção.
Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Amém, vamos orar. Senhor, Tu és a alegria do nosso coração, Senhor, aquele que nos motiva, Senhor, mesmo quando estamos fracos, mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, momentos em que sentimos desânimo, o Senhor é que nos anima, nos dá força, nos dá alegria e motivo para continuar, Senhor. O Senhor é a nossa esperança e por isso cantamos, louvamos e agradecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de receber todo louvor e adoração. É o Senhor que nos sustenta no meio dessa caminhada, dessa jornada, Pai. Queremos Te louvar e Te agradecer pela nossa comunidade, por podermos Te louvar, Senhor, mesmo, Senhor, nessas circunstâncias, Senhor, mesmo de forma remota, Senhor. Somos igreja e juntos estamos Te louvando e engrandecendo o Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nesse momento vamos cantar o hino Firmeza na Fé, que nós possamos estar firmes e nos manter firmes nessa rocha que é Jesus Cristo. Amém. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com
encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Vamos todos juntos ler novamente o verso 1 do Salmo 107. Todos juntos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. Palavra do Senhor, nós estamos seguindo uma série de sermões, uma série de mensagens onde estamos nos debruçando e mergulhando em trechos da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro. E como toda carta, é bom também que além desse olhar em pequenas partes que nós estamos tendo aos domingos, você durante a semana também leia toda a carta. Sente-se e leia de uma vez só. Com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Leia comigo então, primeira carta de Pedro no capítulo 1, versos 22 a 25. Palavra de Deus, nós lemos assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, como é bom nós colocarmos a nossa fé e o nosso amor firmados no Senhor. Firmados na Tua graça, no Teu amor para conosco. Que a Tua palavra agora venha ao nosso coração e responda às necessidades, aos desejos, aquilo que nós temos. Que a Tua palavra mude, transforme os nossos desejos, coloque o nosso coração em ordem, coloque ele diante do Senhor, coloque, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas por meio da Tua palavra, que é viva e permanece para sempre. Nós oramos, Pai, porque nós somos como a erva do campo, como a Tua palavra diz, que se vai, mas a Tua palavra dura para sempre. Glória a Deus, glória ao Senhor pela Tua palavra, e é diante dessa palavra que nós estamos e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pedro, aqui inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo uma carta, coisa que a gente hoje não faz mais. A gente, no máximo, grava um áudio, né? E manda para as pessoas. Mas Pedro está escrevendo uma carta. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, um dos 3 mais chegados de Jesus,
líder da igreja, aqui o fato de Pedro estar escrevendo já é um sinal grande da graça de Deus, e ele está escrevendo para pessoas, como a gente tem enfatizado, que estão passando por sofrimento, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão enfrentando perseguições, durezas, as realidades da vida nesse mundo caído, nesse mundo que é hostil à palavra de Deus, que é hostil à mensagem do Evangelho, de que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para a glória do Pai e para a nossa salvação. O mundo é hostil a essa mensagem. E eles estão vivendo no meio desse mundo, eles estão também experimentando, como o próprio Pedro os lembrou já, a graça do amor refinador de Deus. O próprio fato de passarem por sofrimentos significa que Deus os está refinando, trabalhando na fé deles. Então, ele escreve uma carta, que é uma carta de conforto e encorajamento, mas não é uma carta de conforto comum, ela traz muitos desafios. Pedro entende que mesmo no tempo de sofrimento, Deus tem chamados para nós. E ele aqui nos chama para vivermos o plano dele, para entregarmos a nossa vida ao propósito dele. E ele sabe que nos tempos de sofrimento é grande a tentação de nós ficarmos muito autocentrados. Nós somos tentados a esquecer dos outros, ficar pensando apenas na nossa dor, apenas no nosso sofrimento, apenas na dureza da vida e ficarmos centrados em nós mesmos. Por isso Pedro escreve essa carta e ele está tentando nos livrar disso, nos livrar dessa tendência. Ele sabe que quanto mais somos dominados pelo sofrimento, ele fica pior ainda. Por isso ele nos chama para participar, mesmo em tempos de sofrimento, do plano de Deus, do propósito de Deus. E ele sabe que isso não é apenas para a glória de Deus. É primeiro sim para a glória de Deus, mas é também para o nosso bem, para o bem da nossa alma. E a gente começou a ver isso na semana passada, olhando no verso 13 em diante, Pedro começa a expor esse estilo de vida. E esse estilo de vida tem o plano de Deus, tem a fazer a vontade de Deus como centro, mesmo no meio do sofrimento. E o resumo de todo esse chamado está lá no versículo 16. Vê se a gente consegue ler junto. Versículo 16. Sejam santos, porque eu sou santo. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Em resumo, esse chamado é para viver uma vida de santidade, uma vida cheia de santidade, uma vida diferente do mundo, uma vida que tem distinção do mundo, que não é igual ao jeito do mundo, que não tem os mesmos desejos que o mundo tem, que não tem as mesmas aspirações, que tem um estilo de vida diferente. Sejam santos, porque eu sou santo. E uma outra tradução possível dessa expressão, que é tão importante, seria: sejam santos como eu sou santo. Como eu sou santo. E aí, nós temos que fazer essa pergunta: como Deus demonstra a sua santidade? Como Deus demonstra a sua distinção e como Ele é diferente? Como Ele demonstra a sua santidade? E a gente pode responder uma resposta simples: em tudo o que Ele faz. Em todas as suas obras, nós vemos a mão distinta de Deus, a mão santa e gloriosa de Deus. Em tudo que Ele faz. Então, o chamado para eu e você sermos santos, sermos diferentes do mundo, é para ser como Deus é. Como nós vamos viver em uma vida cheia de santidade? Não em apenas algumas atividades isoladas, apenas em alguns lugares específicos, apenas em alguns dias da semana. Absolutamente não. Nós somos chamados a viver em santidade em tudo o que fazemos. O chamado para ser santo é um chamado para me comprometer com uma vida justa, com uma vida piedosa, em cada situação, em cada circunstância da vida. E também no meio do sofrimento, também nos tempos difíceis. As dificuldades não mudam as regras.
O sofrimento não muda as regras, não muda o chamado que Deus tem para nós. O sofrimento, por vezes, deixa tudo meio nublado na nossa vista. Nós não conseguimos enxergar as coisas direito, mas o chamado de Deus está aí. Não é um chamado apenas para os momentos em que está tudo bem. No momento que nós estamos experimentando bênçãos, conforto, facilidades. É um chamado para cada momento das nossas vidas, incluindo os momentos difíceis. Por isso Pedro lembra esses irmãos desse chamado. E eu desejo que isso aconteça no meu e no seu coração. Eu oro para que Deus faça essa obra no nosso coração. Que a gente possa amá-lo de maneira plena, que a gente possa amá-lo de maneira constante, que a gente tenha zelo em participar do propósito dele nas nossas vidas, mesmo nos momentos mais sombrios, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros, sem se desviar do plano de Deus. Que Deus, pela sua graça, faça isso no meu coração e no seu coração. E isso é muito verdadeiro nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Como igreja, como cidade, como nação, como mundo, estamos enfrentando uma das pandemias mais difíceis da história. Nós estamos enfrentando, sim. Não precisamos e não devemos ser negacionistas. Não precisamos nos desesperar também. Precisamos colocar a nossa esperança em Deus. E eu sei que, além disso tudo, o fato de estarmos vivendo de maneira conjunta essa grande provação, essa grande dificuldade, se soma a todas as outras dificuldades que cada um de nós, que cada família está enfrentando, que vem muitas vezes até por decorrência da pandemia. Crises nos relacionamentos, dificuldades em lidar um com o outro, crises financeiras, dificuldades para se sustentar, preocupações com o que vai acontecer. Tudo isso traz para nós uma grande tentação. A tentação de apenas sobreviver. Essa é a tentação. A tentação de viver para sobreviver, de se contentar com sobrevivência. E aí, quando a gente entra no modo sobrevivência, a gente deixa de lado tudo aquilo que a gente acha que não é importante para nós mesmos. E muitas vezes, entrando no modo sobrevivência, a gente deixa de lado o chamado de Deus. Para sairmos de nós mesmos, para não pensarmos só em nós mesmos. O chamado de Deus é para nós darmos um passo além da sobrevivência. Creia nisso. Enquanto o mundo está pensando apenas em sobreviver, em passar por isso e acabar logo, sobreviver e não pensar mais em nada, enquanto isso ele está pensando apenas em si mesmo, nós somos chamados para dar um passo além da sobrevivência. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. É um chamado para se doar, é um chamado para se entregar ao outro, mesmo na necessidade, mesmo na fraqueza, mesmo nas dificuldades, seguir o plano de Deus para as nossas vidas. Por isso que esse texto é tão importante para nós. A gente precisa desse texto, a gente precisa desse chamado, porque muitas vezes nós somos inconstantes na nossa fé, nós somos instáveis, inconstantes no nosso amor. E esse é o chamado de Deus. Qual é o grande chamado aqui do texto que nós lemos? Qual é o grande mandamento que Deus tem para nós? Qual é o ponto central do texto que nós lemos? É um chamado ao amor. É nele que a gente vai focar hoje. O único mandamento que aparece nos versos que a gente leu. Eu quero ler novamente com você o verso 22. E ali a gente lê assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Que chamado é esse? É um chamado para amar. É um chamado para amar.
E eu acredito que não há chamado mais importante nos momentos de sofrimento, nos momentos que nós somos tentados a viver somente para nós mesmos, do que o chamado para amar. Que amor é sair de si mesmo, amor é ir na direção do outro. O chamado para fazer parte da obra de Deus, da obra redentora, da obra transformadora de Deus, que é marcada pelo amor. O chamado para encarnar o amor de Jesus, onde Ele tem nos plantado. Isso é maravilhoso. Em outras passagens, em outros lugares da Bíblia, nós encontramos palavras como embaixador. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Deus. E o que um embaixador faz? É muito simples. Ele representa aquele que o enviou. Ele tem que fazer apenas a vontade, os planos, a maneira daquele que o enviou. Imagina se o Brasil tem um embaixador numa outra nação e esse embaixador decide fazer as coisas do jeito dele e não as coisas do jeito que o governo do Brasil quer que ele execute lá naquela nação. Então, guarde isso, um embaixador, ele representa aquele que o enviou. E nós somos chamados pelo plano maravilhoso de Deus para ser, no lugar que Ele tem nos plantado, seus representantes, seus embaixadores. Esse é o chamado grandioso, santo, que Deus tem para as nossas vidas, para tornar o Deus invisível, visível às pessoas ao nosso redor. Isso é maravilhoso. E a gente faz isso por meio da entrega do seu amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós recebemos esse amor da parte de Deus, nós nos alegramos nele, regozijamos nele e repartimos esse amor com as pessoas ao nosso redor. Entregamos esse amor. Isso é maravilhoso. Pare e pense um pouquinho nisso. Você, como discípulo de Jesus, a maneira como você fala, as palavras que você dirige às pessoas ao seu redor, você é chamado para ser o tom da voz de Jesus. Você é chamado para ser a expressão do rosto de Jesus. Ao sorrir, ao olhar nos olhos das pessoas. Você é chamado para ser o toque da sua mão. Você é chamado para ser a encarnação da sua bondade. Você é enviado para refletir a paciência de Jesus. Você é chamado para refletir o perdão de Jesus. Você é enviado para refletir a bondade, a fidelidade de Jesus. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para ser instrumentos nas mãos do Redentor. Instrumentos da sua graça. Você é chamado para amar com o amor que Jesus nos ama. Não apenas porque o amor é uma coisa maravilhosa, e todos nós precisamos de amor, mas exatamente por isso, porque o amor vai refletir Jesus, vai mostrar o caráter de Jesus, vai glorificar a Jesus, vai glorificar o Pai. Por isso que nós somos chamados a amar. Esse amor é a força de transformação mais poderosa do universo. Foi o amor que trouxe Cristo à terra. Foi amor que enviou Jesus até a cruz. Foi amor que fez essa mensagem do Evangelho chegar a todos os cantos do mundo e chegar até nós hoje. Foi por causa do amor que nós somos redimidos. O amor, então, é a nossa identidade, o amor é a nossa vocação, o amor é a nossa missão. Então eu gostaria que você pensasse e pedisse ao Espírito de Deus que te ajudasse nesse autodiagnóstico. Essa tem sido a sua missão? Esse tem sido o propósito da sua vida? Você já entendeu isso como a sua vocação? Você tem deixado para trás, aonde você vai, um rastro
bom, um rastro de evidências de amor, mostrando às pessoas que você é uma pessoa enviada por Cristo para revelar um amor igual ao dele? Ou você tem deixado um rastro pior, um rastro que não revela o amor de Jesus? Se esse é o nosso grande chamado, a gente precisa entender como é esse amor. E Pedro detalha um pouco para nós esse amor. Esse amor é detalhado para nós aqui nesse texto, pelo menos de 4 maneiras que eu quero ver com você, rapidamente. Primeiro, é para ser um amor sincero. O texto diz. Esse amor sincero é um amor muito acima de apenas ser educado, de apenas ser gentil. Um amor não fingido, como Pedro diz. É muito mais do que aquela gentileza que a gente tem com as pessoas e que por trás está, às vezes, outras motivações. Nós, no fundo, queremos alguma coisa daquela pessoa. Não, esse amor é um amor que nasce da sinceridade do coração. Um amor que entende que eu fui amado primeiramente por Deus, eu estou sendo amado, eu vou ser amado para todo sempre. Então o amor é a alegria da minha vida, é a fonte da minha satisfação, e então agora em sinceridade de coração, cheio de gratidão, eu quero de alguma forma espalhar esse amor para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que Deus tem colocado na minha vida. Um amor sincero, não é uma atuação, não é uma obrigação chata que eu gostaria de me livrar, é um amor de todo o coração, flui da sinceridade do meu coração, porque eu estou sempre maravilhado com o amor de Deus, com o qual eu sou atingido, eu sou alvo desse amor. Eu estou maravilhado com a grandeza, com a majestade desse amor maior de Deus que é derramado sobre mim. Então eu amo. Essa é a resposta. Eu simplesmente começo a espalhar esse amor. É um amor sincero de todo o coração. E o segundo qualificador que Pedro coloca a esse amor, a esse chamado para amar, no verso 22, é que ele é um amor fraternal. Um amor fraternal, um amor fraterno, um amor de irmão. É um amor familiar aqui. O que isso significa? Significa que não é aquele amor que olha de baixo, aliás, do alto para baixo. Aquele amor que olha de cima. Aquele amor que menospreza uma pessoa. Aquele amor que está dizendo, eu sou melhor que você, então eu vou te amar, eu vou... Algo como sentir pena. Não. É um amor lado a lado, de igual para igual. Um amor que olha para o outro e reconhece isso. Nós compartilhamos da mesma identidade. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados e fomos atingidos em cheio por esse amor de Deus. Nós temos a mesma identidade. Eu sou como você, eu não sou perfeito. É um amor que olha para o outro e diz isso. Eu não cheguei lá. Eu não sou melhor que você, eu sou uma pessoa em processo. E um amor que um reconhece isso no outro. Que não olha ninguém de cima e que também não olha ninguém de baixo. Não olha ninguém achando o outro melhor e não olha para ninguém achando o outro pior. Mas que reconhece que eu sou chamado para entregar esse amor de Deus, mas eu também preciso desse amor. Eu também sou necessitado desse amor. Tudo que eu dou, eu também preciso. Porque eu sou como você. É um amor que reconhece isso. E não importa quem você seja, não importa quantos anos você tenha de igreja, não importa a sua posição ministerial. Se você faz parte do corpo de Cristo, ouça isso. Cristo é a cabeça desse corpo. Tudo o mais
é corpo. Cristo é a cabeça, todo o resto é corpo. É um amor, então, que nos coloca em igualdade de condições. Eu posso amar de igual para igual. Eu posso ajudar um ao outro. Eu sou chamado a caminhar lado a lado. Eu quero dizer isso a você como seu pastor. Por favor, ministre esse amor para mim. Eu preciso desse amor. Eu preciso do seu cuidado, do seu afeto, do seu encorajamento. Eu preciso da sua oração. Todos nós precisamos disso. Nós queremos ser uma igreja que reconhece que nós somos chamados a amar de igual para igual. De ter misericórdia um pelo outro, com as falhas do outro. Entendermos que nós não chegamos lá. Nós estamos no processo de santificação. Todos nós precisamos disso. Quando eu subo nesse púlpito, eu estou ministrando a você o amor de Cristo. E eu ministro esse amor de Jesus com um senso muito profundo da minha própria necessidade desse amor. Tem momentos que durante a semana, quando eu estou mergulhando no texto bíblico, nas verdades do texto, as maravilhosas verdades do texto, em que eu vou me sentindo tão pequeno, em que eu vou me sentindo tão indigno. E eu olho para a minha própria vida e examino a minha própria vida e eu sinto que às vezes eu sou um exemplo tão pobre da verdade que eu sou chamado a proclamar. É aí que a gente não pode se esquecer. A guerra ainda está acontecendo dentro de cada um de nós. O pecado ainda insiste em fazer uma resistência. Já outro rei ocupou o nosso coração. Nós não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais mortos, como Paulo fala, nos nossos delitos, nas nossas transgressões. Nós fomos vivificados, nós temos um outro rei, fomos libertos. Não há mais condenação para nós, o Espírito habita dentro de nós, somos cidadãos do reino de Deus. Mas o pecado ainda faz uma guerrilha de resistência contra essa ocupação, que antes era dele o nosso coração, antes era dele, do pecado, a nossa mente, os nossos desejos, mas agora é do Rei Jesus. Mas o pecado ainda faz ali e aqui uma guerrilha de resistência. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito faz guerra contra a nossa carne, contra essa parte da nossa humanidade que ainda resiste a se entregar completamente a Deus. E essa guerra vai permanecer até o dia de Cristo Jesus. Nós seremos sim progressivamente transformados, santificados. Cada vez mais o Espírito trará novos desejos, novas realidades, novas aspirações, mais parecidas com Jesus. Cada vez menos o pecado vai ter o seu poder de influência na nossa vida. Esse é o processo de santificação que cada um de nós, talvez em etapas diferentes da caminhada, mas cada um de nós, cristãos, discípulos de Jesus, estão inseridos. Não tem ninguém que já completou. Não tem ninguém que diz, comigo não tem mais guerra, o pecado já foi completamente extinguido. Não. Um dia, sim, todos nós diremos isso para a glória de Deus no dia de Cristo Jesus. Mas até lá, nós estamos em guerra, ainda vivemos nesse mundo caído, precisamos viver alertas, precisamos lembrar que estamos sendo santificados pela graça de Deus e que somos chamados a viver em comunidade nesse processo, onde vamos errar uns com os outros, onde vamos falhar uns com os outros, onde até mesmo vamos machucar uns aos outros, porque somos pessoas em transformação, somos pessoas que estão em guerra contra o pecado, somos pessoas que estão sendo santificadas pela graça de Deus. E que Deus nos ajude a ter esse tipo de amor fraterno, um pelo outro. Que essa seja a base da nossa
vivência em comunidade, que as pessoas olhem e fiquem maravilhados como é que vocês continuam juntos. Porque aqui há perdão, porque aqui há amor, porque aqui há o senso, a lembrança constante de que nós estamos no meio desse processo de santificação. Todos nós estamos enfrentando isso, as realidades duras dessa vida nesse mundo caído, e todos nós também somos alvos desse amor, todos nós estamos sendo santificados pelo Espírito. E somos chamados a permanecer lado a lado, fazendo a entrega desse amor que recebemos de Deus um ao outro. É isso que eu quero viver como igreja junto com você. Quando os seus joelhos estiverem fracos, eu vou te sustentar. Quando os meus joelhos estiverem fracos, você me sustenta. Quando o seu coração estiver cedendo à dúvida, eu vou te encorajar. Quando o meu coração estiver cedendo à dúvida, você vai me encorajar. Quando os problemas se tornarem tão grandes na sua vida que for difícil para você ver Jesus, eu quero te dar olhos para que você o veja novamente. Quando isso acontecer na minha vida, eu conto com você para me ajudar. É esse o chamado de Deus para a nossa vida. Um amor fraterno, um amor de família. O amor de irmãos em Cristo. E há uma terceira palavra que descreve esse amor. O amor que é sincero, o amor que é fraternal e um amor que é intenso, fervoroso. Nós somos chamados para esse tipo de amor. Um amor intenso e fervoroso significa que ele é um amor zeloso. Um amor que tem motivação, um amor que não fica esperando, que não fica passivo. É um amor ativo, um amor que não depende de ninguém começar a te amar primeiro, que não depende do irmão dar o primeiro passo, que a outra pessoa faça alguma coisa primeiro para você aí responder. É um amor que toma iniciativas, é um amor que está procurando ativamente maneiras de amar. Significa que é estar com os olhos abertos, estar com os ouvidos abertos, estar com o coração aberto às oportunidades de amar, de fazer a entrega desse amor que recebemos da parte de Deus. Eu não estou esperando que as oportunidades cheguem, eu não estou esperando a igreja criar um programa para eu participar. Eu não estou esperando ser apontado ali uma necessidade de amor. Significa que eu sou zeloso, eu sou comprometido, eu sou ativo em amar. Eu estou procurando essas oportunidades de encarnar o amor de Jesus em alguma situação, por mais pequena que seja, na circunstância de alguém, num relacionamento, em algum momento da vida de alguém. Às vezes com uma atitude prática, às vezes com uma palavra, às vezes com emprestar o ouvido e o ombro. Às vezes numa ligação. Um amor que é intenso, que é fervoroso. E mais uma vez eu convido você, adiante do Espírito de Deus, fazer um autodiagnóstico em oração. Isso tem descrevido você? Você está atento, olhando para as situações, para os relacionamentos que Deus tem colocado você, na sua comunidade, na sua igreja, no seu ciclo de relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, na sua família, no lugar de influência que Deus tem colocado você, procurando maneiras de amar com o amor de Jesus, procurando fazer a entrega do amor que Deus tem dado a você. Esse é o nosso chamado. E então vem a palavra final que descreve esse amor. Um amor puro, um amor de um coração puro, um amor sincero, amor fraternal, amor intenso e amor de um coração puro. Ou seja, um amor sem motivos dúbios, um amor sem duplicidade, sem segundas intenções.
Eu não estou te amando porque eu quero algo em retorno de você. Eu não estou te amando para ficar bem na fita. Isso aí. Não estou te amando para que a minha reputação cresça. Olha como eu amo. Eu não estou te amando para ser bem visto, para ser aceito, para ser respeitado, nem para colocar você em dívida comigo também. Não. O meu amor é puro. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu estou te amando porque eu quero fazer parte do que Deus está fazendo na sua vida. Eu estou te amando porque eu quero ser um instrumento nas mãos do Redentor. Eu estou te amando porque eu quero fazer parte dessa boa obra de Deus na sua vida, nesse momento da sua história. Esse é o único motivo para a gente amar. E agora, a gente precisa reconhecer, caminhando já aqui para o nosso final, que tudo isso é muito difícil. Sim. É difícil os nossos relacionamentos atingirem esse nível de amor que eu acabei de descrever para você. Um amor sincero, um amor fraterno, um amor intenso, um amor puro. Essas 4 palavras elas precisam deixar a gente no seguinte estado agora: Senhor, eu preciso de ajuda para amar assim. Senhor, eu preciso do Salvador. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de ajuda. Os motivos do meu coração às vezes ainda são tão confusos. É tão sutil ter uma outra motivação no meio. É tão difícil. A gente deveria orar: Senhor, a gente nem sempre ama com esse tipo de sinceridade de todo o coração. Nem sempre a gente vive com afeto fraterno. Nem sempre a gente tem sido caracterizado por isso. Às vezes a falta de paciência, a raiva explodem e fazem estragos. Senhor, nem sempre a gente tem esse tipo de intensidade, de fervor, de busca ativa. Às vezes a gente prefere deixar as coisas rolarem. Senhor, tem misericórdia de nós. Às vezes nem sempre os nossos motivos são tão puros. Às vezes é tão sutil aparecer uma outra motivação no meio. Senhor, tem misericórdia de nós. Às vezes a gente está tão focado, a gente entra tanto nas nossas próprias necessidades, nos nossos próprios desejos, nos nossos planos, que a gente esquece desse grandioso chamado do Senhor para a nossa vida. De ser um embaixador, de ser um representante, de fazer a entrega do amor que o Senhor tem nos dado. Tem misericórdia de nós. Como nós vamos conseguir amar assim? Pedro nos lembra aqui. Ele cercou o chamado com essas 2 lembranças. Com a maneira como a gente vai conseguir amar assim. Primeiro eu quero ler com você o verso 23, o que ele fala depois desse chamado. Ele diz: porque vocês foram regenerados, ou seja, vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que Pedro está dizendo para nós é: você não está entendendo que você foi chamado, você nasceu de novo, de uma semente eterna. Você recebeu uma nova vida dentro de você. Essa semente faz brotar uma nova vida dentro de você. E isso não é algo temporário. Isso é algo eterno. É a semente eterna de Deus, é o propósito eterno de Deus. Então você não precisa se desesperar. Você não precisa ficar achando que esse propósito nunca vai ser alcançado, porque você não tem conseguido. Esse é o propósito eterno de Deus. Ele colocou uma semente eterna dentro de você, e isso vai acontecer para a glória dele. Como? E ele diz: por meio da viva e permanente palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aqui a palavra vive, a
palavra viva aqui, ela pode ser traduzida como doadora de vida. Não é apenas que a palavra é viva, mas ela dá vida. Ela dá vida. E ela permanece para sempre. E aí depois Pedro faz aquele poema, dizendo, comparando a palavra com a gente. Nós somos como a erva do campo. A palavra não, a palavra permanece para sempre. E aí por que Pedro está trazendo foco agora para a palavra? Porque a vida na palavra é o que vai nos capacitar a ter uma vida de amor. Vida na palavra é uma vida de amor. A gente vê Jesus dizendo aos seus discípulos, lá em João capítulo 13, verso 35, depois que ele havia lavado os pés dos discípulos, naquele momento da ceia, e ele diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Ele está dizendo, as pessoas vão saber, vão olhar e vão saber que vocês são meus discípulos. Ele está dando o único sinal distintivo. E ele não fala de conhecimento bíblico, ele não fala de maneira de andar, de roupas a serem usadas, de celebrações, de rituais, de nada. Ele diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vida de amor. Também João, na sua carta, ele diz tantas coisas sobre o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele diz, aqueles que amam nasceram de Deus, porque Deus é amor. Ele diz, como que a gente pode dizer que a gente ama a Deus, o qual não podemos ver, se nós não amamos o nosso irmão? Se nós não amamos o nosso irmão, o que podemos ver? A Bíblia está mostrando em tantos e tantos lugares que levar a sério a mensagem da palavra é levar a sério essa vida cheia de amor. Ser cheio da palavra, deixar a palavra que nos toque, é, por consequência, levar uma vida de amor. Esse é o resultado de ser impactado pela palavra. Então, como nós vamos viver uma vida de amor que é desafiadora, uma vida de amor sincero, fraterno, puro, não fingido, fervoroso? Permita que a palavra impacte a sua vida. Se torne uma pessoa da palavra. Se você nasceu de novo pela palavra, se você nasceu para ter a palavra na sua vida, você nasceu para uma vida de amor. A palavra vive, a palavra dá vida. A palavra dá vida. E ele também confirma isso, Pedro, ele cerca no final e no início do chamado, dizendo como que a gente vai conseguir viver essa vida de amor. Primeiro, então, a gente viu o que ele diz no final, a ênfase na palavra, e agora ele fala no início também, no verso 22, no início do verso 22, ele começou dizendo, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Ou seja, tudo começa. Você só é capaz de amar quando você tem um encontro transformador com Jesus Cristo. Um encontro verdadeiro com a graça de Deus, com as boas novas do Evangelho. Quando você se rende ao amor transformador de Jesus, quando esse Evangelho é pregado a você, quando esse Evangelho entra no seu coração e te resgata de uma vida de egocentrismo, de uma vida que é vivida só para você mesmo e, por consequência, sem verdadeiro amor, porque está só focado em você mesmo. E essa vida, esse encontro com o Evangelho, que purifica a nossa alma, nos leva a uma vida de amor pela obediência à verdade. E obedecemos aos seus mandamentos. E o mandamento de Deus é que nós amemos a Ele acima de todas as coisas. E amemos ao nosso próximo, como Jesus nos amou. É isso que Jesus diz na sequência lá de João 13, 35. Todos conhecerão se sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E ele diz, na verdade, no verso 34, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento. E quando nós
encontramos Jesus e temos a nossa alma transformada e passamos a obedecê-lo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro e porque Ele nos ordenou a amar. Então faz sentido para você. Você quer obedecer os mandamentos de Jesus porque você agora é parte da família de Jesus. E você segue os seus mandamentos. É então mergulhando na palavra, é então tendo esse despertar da graça na nossa vida, que nos leva a obedecer a Jesus e o seu mandamento de amar, que nós seremos capacitados. E agora eu fecho perguntando para você, qual é a nossa maior motivação para amar? É claro que as necessidades das pessoas, elas são importantes. Isso é uma motivação. Mas a principal motivação para nós amarmos é que o Senhor Jesus nos amou primeiro. E nos amou de uma maneira grandiosa. Nos amou de uma maneira verdadeira e plena. Não por ideias, não por uma filosofia. Em Romanos 5,8 nós lemos, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Há uma prova, há um fato, há algo objetivo. A cruz do Senhor Jesus é a expressão clara, é a expressão objetiva do seu amor. Cristo Jesus suportou a cruz, se sujeitou a coisas que nenhum de nós poderia se suportar por amor a nós. E agora, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, nós somos resgatados pelo seu amor para vivermos essa vida que entrega esse amor às pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso chamado. Aqui e agora. Não depois. Aqui, agora. Onde Deus tem te plantado. Nessa igreja, nessa cidade, onde Deus tem nos plantado para a glória dEle, para o bem das pessoas ao nosso redor. Que Deus nos ajude. Que Deus encha o nosso coração desse amor. Que Deus encha o nosso coração com o maravilhar com a sua graça. Que Deus nos perdoe pelo nosso egocentrismo, por insistirmos em viver do nosso jeito. Que Deus nos dê um coração para amar de uma forma que honre a Ele, glorifique a Ele e que seja uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, derrame a sua graça sobre nós, para que a gente receba e entregue esse amor que é sincero, que é fraterno, que é intenso, que é fervoroso, que é puro. Eu quero orar com você. Coloque-se na presença do Senhor e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela verdade da Tua palavra. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos recebe por meio de Jesus Cristo. E o Senhor nos chama para coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, para sermos Teus representantes, para fazermos a entrega desse amor que o Senhor nos ama. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos resgata com esse Teu amor. E agora nós somos chamados para fazer parte dessa grande companhia de amor que é a Tua igreja. Que a gente possa amar da maneira com que o Senhor nos ama. Que a gente possa amar com sinceridade, de maneira fraterna, de igual para igual. Que a gente possa amar com fervor de coração, pureza de motivo, para o bem das pessoas ao nosso redor, para a promoção do Teu reino, para a expansão do Teu reino, para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos responder a esse grande amor de Deus, cantando sobre Ele. É maravilhoso cantar sobre o amor de Jesus, e eu convido você a fazer isso agora. O C.S. Lewis fala que o assunto mais seguro do que o nosso amor para com Deus é o amor de Deus
para conosco. E é sobre esse ousado e grandioso amor de Deus que eu convido você a cantar agora. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Eu quero, antes de orar, para nós encerrarmos esse encontro, dar alguns avisos para você no intuito de que isso fortaleça a nossa fé. Tempos difíceis, mas não precisam ser tempos desesperadores, não precisam ser tempos em que a nossa fé diminui. Pelo contrário, a palavra de Deus diz, e nós temos visto, até o apóstolo Pedro disse na sua carta, que os tempos difíceis são como um refinamento da parte de Deus, para que a nossa fé se torne mais preciosa do que o ouro puro. Que Deus possa nos abençoar. E nós temos colocado no grupo principal aí de WhatsApp da nossa igreja, links para outros grupos. Você pode olhar ali na conversa, achar links para os ministérios. A nossa igreja tem ministérios para diferentes momentos de vida que nós vivemos. Temos o Florescer, que é o grupo das mulheres, temos a Confraria, que é o grupo dos homens de todas as idades, mulheres de todas as idades, homens de todas as idades. Temos o Fluir, o nosso grupo de jovens e adolescentes. Temos o Ensinando no Caminho, o nosso grupo de pais e mães, que aliados ao Ministério Infantil, na verdade, é o principal grupo para foco no discipulado das crianças, uma parceria da igreja com a família, porque não dá para a igreja querer tomar o lugar que Deus chamou em primeiro lugar a família. Então esse grupo, você que é pai e mãe, responsável por uma criança, vai ser uma bênção você participar ali com a gente. E também o grupo Aliança, que é o grupo de casais, para trabalhar aquilo que Deus tem para os casamentos da nossa igreja. Se você não conseguir achar no grupo de WhatsApp principal lá, onde nós mandamos mais os avisos, esses outros grupos ali sim, a interação, compartilhar, todos podem interagir e compartilhar coisas que sejam pertinentes ao objetivo daquele grupo. E tem sido uma bênção participar desses grupos, e nós queremos reforçar que você participe, compartilhe coisas boas, seja sobre o casal, seja sobre a vida familiar, sobre a criação de filhos à luz do Evangelho. Isso tudo tem sido uma bênção e pode ser cada vez mais usado para o nosso bem e para a glória de Deus. São tempos diferentes e tempos novos que a gente tem utilizado ferramentas que Deus tem nos dado. Se você quer fazer parte desses grupos, mande uma mensagem para a gente. E nós também criamos recursos vários para que você faça uso nesse momento em que, novamente agora, aqueles que podem, aqueles que vão ficar mais tempo em casa, tempo para que você comece um culto familiar, para que você comece um hábito de estar dia a dia na presença de Deus em oração. Todos esses recursos você acha no link que está aí embaixo, na descrição do vídeo. E isso vai ser, com certeza, uma bênção para você e para a sua família.
essa pandemia, esse tempo difícil, esse tempo distante, de coisas que sim nos fortalecem, o abraço do irmão, o culto, a celebração, o ajuntar as famílias para a gente juntar panelas, isso tudo que nos fortalece, que não podemos estar tendo acesso nesse momento, Deus tem providenciado outras maneiras. Nosso Deus é criativo, nosso Deus é dinâmico, e Ele está vivo, Ele está presente no nosso meio. Lembre-se disso a cada momento. E eu quero, num último aviso, dizer a você a respeito da contribuição financeira, do chamado de Deus para as nossas vidas. Também um glorioso chamado de fazer parte da obra que Deus tem para essa igreja, para essa cidade, fazendo uma contribuição. Está aí na tela para você os dados bancários e você pode fazer parte, contribuindo. Nós temos ajudado também com cestas básicas, a nossa igreja já ajudou com a distribuição de 43 cestas básicas e tem sido uma bênção para muitas famílias. Nós queremos novamente, tanto quando você faz a sua contribuição de maneira financeira, ou procurando um dos diáconos e também fazendo a contribuição via alimentos, você tem abençoado essas famílias. Nós queremos lembrar, se você tem necessidade, procure um dos nossos diáconos, ou os canais de comunicação, ou até mesmo a mim como pastor. Procure um dos nossos diáconos, basta um deles ficar sabendo. Isso já é suficiente para que a nossa rede de generosidade já comece a agir e que você receba aquilo que você está precisando. E se você tem algo a abençoar, participe contribuindo financeiramente com a igreja, ou se você quer doar diretamente um alimento também, procure um dos nossos diáconos. Ninguém da nossa igreja, nenhum de nós, nenhum da nossa rede de relacionamentos vai passar necessidade. Essa é a nossa oração. Nós temos um amor que é zeloso, um amor intenso, um amor que procura ativamente maneiras de entregar esse amor. E é isso que nós queremos fazer como igreja do Senhor. Que juntos, todos nós, cada um de nós, possamos fazer parte dessa rede. Eu quero orar com você, quero pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e eu convido que você ore comigo nesse momento. Pai, eu quero te dar graças pelas verdades da tua palavra, pelo encontro contigo através da oração, do louvor que nos fortalece. Que o Senhor abrevie esse tempo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa cidade, do nosso país, do mundo, Senhor. Entra com a tua provisão, com a tua intervenção, para que o teu nome seja glorificado, para que nós possamos encontrar a alegria no Senhor. Mas enquanto isso, mesmo nesses tempos duros, difíceis, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, que possamos ser a expressão do teu amor, do teu toque, da tua paciência, da tua bondade, a expressão, Senhor, do teu amor para com esse mundo caído. O Senhor tem um amor redentor e transformador, que o Senhor quer espalhar, e o Senhor quer nos agir, quer nos usar como instrumentos do teu agir. É a nossa oração para que a gente possa ser usado pelo Senhor. Fortalece também os nossos queridos profissionais de saúde que estão já esgotados, Senhor, já estão além das suas próprias forças. Que o Senhor os renove, que o Senhor dê sabedoria aos governantes, que o Senhor fortaleça a nossa nação, a nossa cidade e a nossa igreja. É a nossa oração diante de tempos tão duros, mas que a nossa força, o nosso ânimo, a nossa esperança sejam constantemente renovados pelo Senhor. Nos faça ser um povo do Senhor, o povo da Tua Palavra, que encontra alegria na Tua Palavra, que encontra o Senhor, que ore ao Senhor, que faça do Senhor a nossa força, a nossa fonte de satisfação. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora, meus queridos e amados irmãos, que a maravilhosa graça, a transformadora graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito, leal e pleno, eterno amor de Deus, o nosso Pai, o Abba, e também a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus permaneça para sempre conosco e com todo o povo de Deus nessa terra. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, que Deus
fortaleça a sua fé em nome do Senhor Jesus. Somos abençoados para sermos uma bênção. Um abraço e ótima semana.